Olá, investidores! Neste vídeo vamos falar sobre o mercado imobiliário para iniciantes. O mercado imobiliário tem seu próprio vocabulário e entender algumas das palavras básicas mais importantes pode ajudar você a ganhar muito dinheiro. Você quer ganhar dinheiro com imóveis? Então você precisa aprender a linguagem básica. O que vou fazer hoje é apresentar esse vocabulário e ajudar você a entender alguns conceitos básicos que realmente vai permitir que você entre no mundo do mercado imobiliário. Tenho algumas palavras na tela e vou explicar o que cada uma delas significa. Acredito que isso vai ser muito útil para você. Vamos começar com a palavra mais básica: casa. Quero deixar claro que, no mercado imobiliário, temos diferentes nomes para isso. Quando estamos comprando um imóvel, há diversos tipos diferentes. Um deles é chamado de casa unifamiliar ou simplesmente casa. Você verá essa abreviação nos anúncios de venda e locação de imóveis. Casa unifamiliar basicamente significa uma casa comum destinada a uma família ou uma pessoa. Se uma casa está dividida em duas entradas, recebe um nome diferente, é chamado de casa geminada. Mas nesse vídeo estaremos falando somente de imóveis unifamiliares. Agora eu quero falar sobre o termo equity, patrimônio líquido e alavancagem. Vamos supor que tem uma casa à venda e ela custa R$750 mil. A maioria das pessoas não tem esse valor guardado no banco. Então, como as pessoas fazem para comprar essa casa? Bem, elas vão ao banco, dão um pouco de dinheiro como entrada e o banco fornece um financiamento. Isso em investimentos chamamos de alavancagem. Olhando do ponto de vista do banco, ele pensa assim: analisamos seu histórico de trabalho, verificamos a sua renda e nos sentimos muito confortáveis, então iremos fornecer um financiamento para você. Por exemplo, essa é uma casa unifamiliar e deseja ter uma família feliz dentro, por um preço de R$750 mil. Se você tiver interesse, terá que dar uma entrada de 20%, que seria R$150 mil. O banco financiará os R$600 mil restantes. Esse financiamento vem com uma taxa de juros, porque nenhum banco vai lhe emprestar dinheiro de graça. Digamos que eles ofereçam uma taxa de juros de 10% ao ano. Se você optar por um financiamento de 30 anos, eles vão calcular a sua prestação em torno de R$4 mil. Lembrando que esse é um exemplo hipotético. Agora digamos que você decida que não quer mais morar nessa casa, mas alugá-la. Outro termo que devemos aprender agora é rendas passivas. Então, continuando, você decide que vai alocar a sua casa e seu financiamento tem uma prestação de R$4 mil por mês. Você pode cobrar dos locatários, então, um aluguel de R$5 mil. Assim você consegue pagar a sua prestação de financiamento e ainda sobra para o seu bolso a diferença, que é de R$1.000. E isso nós chamamos de fluxo de caixa, em inglês cash flow. Passados alguns meses, suponha ainda que você decide pedir para um corretor de imóveis avaliar a sua casa. E ele agora traz um laudo de avaliação dizendo que seu imóvel tem um valor de mercado de R$1 milhão. Então, nesse momento, a casa está avaliada em R$1 milhão e você comprou por R$750 mil, sendo que você deu uma entrada de R$150 mil e financiou R$600 mil. A pergunta é: se a casa vale agora R$1 milhão, qual é o seu patrimônio líquido? Ou seja, qual que é o seu equity? O patrimônio é a diferença entre o valor atual do imóvel e o que você deve de financiamento ao banco. Nesse caso, R$1 milhão é o valor atual do imóvel menos R$600 mil, que é o valor que você deve de financiamento ao banco. Portanto, terá um patrimônio líquido de R$400 mil. No mercado imobiliário, você deve sempre buscar patrimônio e fluxo de caixa. O patrimônio é um bom indicador e o fluxo de caixa também. Então vamos revisar rapidamente o que discutimos até agora. Essa é uma casa unifamiliar e não é um condomínio, nem um sobrado, nem um apartamento. Essa casa foi comprada por R$750 mil, tendo um valor de mercado agora de R$1 milhão e um patrimônio inicial de R$250 mil, ou seja, R$1 milhão menos R$750 mil que você comprou lá no preço antigo. Como você pagou R$150 mil e o patrimônio inicial agora é de R$250 mil, então você tem um patrimônio líquido de R$400 mil. Veja que na contabilidade a forma do patrimônio líquido é PL igual ativo menos passivo. Veja que o patrimônio líquido é de R$400 mil, mas você tirou do seu bolso R$150 mil. A diferença de R$250 mil corresponde ao ganho de capital. Se esse imóvel fosse vendido, o imposto de renda seria sobre o valor do ganho de capital, ou seja, em cima dos R$250 mil.
Como você escolheu alugar por 5 mil mensais e a sua prestação com financiamento é de 4 mil por mês, isso significa que essa operação gera um fluxo de caixa de R$ 1.000 a cada mês. Alguns detalhes adicionais são importantes para contar a história toda e de forma completa. Dos R$ 4.000 da prestação de financiamento, tem o PIGIS, o que quer dizer principal, juros, impostos e seguro. O banco normalmente reúne esses componentes na parcela do seu financiamento. Então, quando você aluga um imóvel financiado, parte desta parcela, o inquilino está comprando uma parte do seu imóvel para você mesmo. Deixa eu explicar melhor. Se a parcela é de R$ 4.000, entretanto, R$ 2.500 corresponde ao principal, ou seja, existe uma redução do saldo devedor, o restante de R$ 1.500 corresponde a juros, impostos e seguro. Então, esses R$ 2.500 entram de forma indireta no seu bolso. É uma forma de renda passiva. Somado aos R$ 1.000 de fluxo de caixa, podemos dizer que o imóvel gera uma renda passiva de R$ 3.500 todos os meses. Se nós multiplicarmos essa renda passiva de R$ 3.500 por 12 meses, temos uma renda anual de R$ 42.000. Se considerarmos que foi dada uma entrada de R$ 150 mil, então temos uma rentabilidade anual de 28%, sem contar com o ganho de capital de R$ 250 mil se você for vender. Em resumo, compre barato, venda caro. Um princípio básico e essencial no mercado imobiliário. A sua meta é comprar o imóvel por um valor menor do que o valor final de venda para garantir um lucro significativo. Lembre-se, o lucro está na compra. Enquanto aguarda o momento certo para vender, gere renda passiva, onde o inquilino reduz a dívida do seu imóvel e ainda pode gerar um fluxo de caixa. O investimento imobiliário envolve estratégias e para isso você precisa entender sobre o patrimônio, fluxo de caixa, renda passiva, amortização de dívida e o modelo de comprar barato e vender caro. Bom, espero que essas informações tenham sido úteis para você, ajudando a compreender a linguagem básica desse incrível mundo do investimento do mercado imobiliário. Aprendendo tudo isso, poderá realizar coisas extraordinárias. Continue assistindo clicando no próximo card que aparece acima deste vídeo. Se você gostou, compartilhe com alguém interessado no mercado imobiliário e mantenha-se informado e atualizado. Não deixe de se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber novos vídeos antes de todos. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.